Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é curto, mas olha, muito denso. Ele funciona quase como uma certidão de nascimento do reinado de um dos nomes mais famosos da antiguidade, o rei Davi. Isso aí. Nossas fontes são o texto de 1 Crônicas, capítulo 14, e também os comentários de duas Bíblias de estudo de muito peso, a Roman e a Nova Almeida atualizada. Uhum. A nossa missão aqui é, desvendar como que em pouquíssimos versículos o autor constrói essa imagem de um rei ideal. Exato. E é fundamental a gente entender o contexto do livro de Crônicas. Ele foi escrito, muito tempo depois dos eventos, olhando para trás. Certo. O autor não está só contando história, ele está editando, selecionando os melhores momentos para apresentar Davi como modelo de rei perfeito em aliança total com Deus. Então é uma narrativa com uma intenção bem clara. Exatamente. O que a gente vai ver aqui não é um documentário cru, mas sim um retrato cuidadosamente pintado. É quase um trailer do reinado idealizado, e cada detalhe nesse trailer tem um propósito. Ok, vamos analisar isso então. O capítulo já começa assim com uma cena de poder. Davi mal se estabeleceu em Jerusalém e de repente uma delegação estrangeira bate na porta dele. Pois é. Irão, o rei de Tiro, uma potência da época, envia não só mensageiros, mas madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros. Um kit completo. Basicamente um kit completo para construir um palácio. À primeira vista, parece um presente de boas-vindas bem generoso. Mas o que está por trás disso? Tem muita, mas muita coisa acontecendo aí. Tiro era o centro comercial do Mediterrâneo na época. Eles controlavam as rotas marítimas. Sei. Uma aliança com Tiro era como, hoje, um país em desenvolvimento fechar um baita acordo comercial com uma potência global, sabe? Entendi. Não se trata só de receber material de luxo. Irão, ao fazer isso, estava essencialmente validando o reinado de Davi no cenário internacional. Ele estava dizendo, nós reconhecemos você. Você é um parceiro com quem vale a pena negociar. Nossa, isso dava uma legitimidade para ele. Imensa. Muito além das fronteiras dele. E a reação do Davi é o que me chama a atenção. O texto não diz que ele ficou, orgulhoso ou se sentindo poderoso. Não mesmo. Diz que Davi entendeu que o Senhor o tinha confirmado como rei sobre Israel. Ele interpreta esse evento geopolítico como um sinal divino, uma confirmação pessoal. Isso é central para o retrato que o cronista está pintando. Para Davi, a política e a teologia não andam em pistas separadas. Elas são a mesma estrada. Ele vê a mão de Deus num tratado comercial. E o texto ainda complementa com um detalhe importantíssimo. O reino dele foi muito exaltado por amor do seu povo Israel. Ah, então não era sobre ele. Exato. A narrativa amarra o sucesso de Davi não a uma ambição pessoal, mas a um propósito maior, ao bem-estar da nação. Ele não está construindo um império para si, mas cumprindo um plano divino para o povo. É interessante essa construção. Primeiro, a validação externa. Um palácio, uma aliança internacional. O poder político está seguro. O que vem a seguir? E vai para algo super pessoal. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Qual a conexão aqui? Parece uma quebra abrupta, né? Parece, mas é uma transição muito, muito intencional. No pensamento antigo do Oriente Próximo, um rei forte não tinha só um palácio forte, mas também uma casa forte. Certo, a família. Uma família grande, com muitos filhos. Era o sinal máximo de bênção divina, de prosperidade e principalmente de futuro. Uma lista de herdeiros nascidos na nova capital era uma declaração de que a dinastia de Davi não era um projeto passageiro. Entendi. Veio para ficar. Ela veio para ficar. É a consolidação interna dinástica que complementa a consolidação externa política. Entendo o simbolismo, mas para um leitor moderno, essa lista de esposas e filhos pode parecer só um detalhe ou até levantar questões sobre a poligamia, certo? Porque o autor de Crônicas achou que isso era o que deveria vir logo depois da aliança com Tiro. É um ótimo ponto, porque nos força a usar as lentes da época, né? O cronista não está preocupado com as questões que preocupam a gente hoje. O foco dele é um só:
mostrar que Deus estava abençoando Davi em todas as áreas. Tudo era bênção. Tudo. Palácio, bênção. Alianças, bênção. Filhos, bênção em dobro. É uma sucessão de provas do favor divino. E as nossas fontes, os comentários, observam algo interessante. O quê? Batseba, uma figura bem controversa na história de Davi, não é mencionada pelo nome, embora os filhos dela, como Salomão, estejam na lista. Ah, Isso reforça a ideia de que o cronista está limpando a narrativa, focando só na ideia de crescimento e estabilidade como um selo de aprovação de Deus. Ok, então o cenário está montado. Palácio novo, reconhecimento internacional, uma dinastia crescendo, a festa da coroação mal acabou e... os problemas já batem na porta. sempre chegam, né? É aqui que fica bem interessante. Assim que os filisteus, os inimigos de longa data, ouvem que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, não só uma parte, eles vêm com tudo para cima dele. Esse era o teste de fogo. Os filisteus dominavam a planície costeira e viam essa unificação de Israel sob um líder carismático como uma ameaça existencial. Claro. Eles não iam deixar isso acontecer sem uma briga. E a reação de Davi é o que define tudo. Antes de mobilizar uma tropa, antes de traçar uma estratégia, o texto diz que ele consultou a Deus. Ele para tudo para fazer isso. Para tudo. Um general comum talvez já tivesse um plano pronto, mas a primeira ação de Davi é perguntar: eu vou, você me entrega a eles? Essa dependência total parece ser a marca registrada do líder que o cronista quer mostrar pra gente. E a resposta de Deus é, direta, sem rodeios: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. O resultado é uma vitória esmagadora, e Davi renomeia o local da batalha de uma forma muito dramática: Baal-Parazim. Sim, o nome significa algo como o Senhor que rompe ou o Senhor das rupturas. E a explicação que o Davi dá é fantástica. Qual é? Ele não diz, meu exército rompeu as linhas inimigas. Ele diz, Deus rompeu as fileiras inimigas através de mim, como as águas rompem barreiras. Nossa, que imagem forte. É a imagem de uma força da natureza, uma enchente, uma avalanche. É algo divino, incontrolável. Ele se posiciona não como agente da vitória, mas como um instrumento. E depois da batalha tem um detalhe que poderia passar despercebido, mas que nossas fontes destacam como crucial. Os filisteus fogem e deixam para trás os seus ídolos. Isso, as estátuas dos deuses deles. E Davi ordena que eles sejam queimados. A fonte diz que isso era incomum. Por quê? Qual era a prática padrão? A prática comum era capturar os deuses do inimigo como troféus de guerra. Você os levava para o seu templo, exibia como prova de que o seu deus era mais forte. Uma humilhação para o inimigo. Exato, e uma exaltação do seu próprio panteão. Ao mandar queimar os ídolos, Davi faz uma declaração teológica radical. Ele não está tratando os deuses filisteus como divindades menores e derrotadas. Ele está tratando como? Como lixo. Como algo que não tem valor ou poder algum, que precisa ser purificado pelo fogo. É um ato de monoteísmo puro e duro em pleno campo de batalha. Ele está limpando a terra não só dos inimigos, mas da idolatria deles. Ok, uma vitória espetacular, uma declaração teológica poderosa, mas parece que os filisteus não aprenderam a lição. Pois é, eles são persistentes. O texto diz que eles tornaram a espalhar-se pelo vale. Voltam para um segundo round. A gente esperaria que Davi repetisse a fórmula, né? Afinal, time que tá ganhando não se mexe. Exatamente. E é aí que a história dá outra virada genial. Davi, de novo, não age por impulso. Ele consulta a Deus mais uma vez. E a resposta? A resposta divina é o oposto da anterior. Não é mais sobe e ataca de frente. A ordem agora é não suba atrás deles, mas rodeie por detrás e ataque-os em frente das amoreiras. Uma emboscada. Uma estratégia de emboscada de surpresa, totalmente diferente do ataque frontal e avassalador da primeira batalha. Essa mudança é fascinante. Mostra que a orientação divina não é um manual de regras, uma fórmula mágica que se aplica sempre. Não é. Cada situação exigia uma nova escuta, uma nova estratégia. E aqui está a grande sacada sobre liderança que o texto nos apresenta. A maior força de Davi não era uma estratégia militar genial e irreplicável.
mas sim a sua capacidade de ser estrategicamente inconsistente. Inconsistente. Como assim? Ele entendeu que cada desafio exigia uma nova consulta, não a aplicação de uma fórmula antiga que deu certo. É uma lição sobre adaptabilidade radical, sobre a coragem de não confiar na sua própria experiência, mas de buscar uma nova orientação a cada passo. E a instrução fica ainda mais específica e francamente meio estranha. O sinal para o ataque não é visual, não é um comando humano. Não é auditivo e etéreo. A ordem é: quando você ouvir um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então saia para a peleja. Essa imagem é muito poderosa. É quase uma cena de filme de terror para os filisteus. O que significa esse som? É uma imagem cinematográfica, sem dúvida. Imagina a tensão. Davi e seus homens, escondidos, em silêncio absoluto, o inimigo está logo ali, e o comando é: escute o vento. Nossa, a interpretação unânime dos comentários é que esse ruído de marcha é o som do exército celestial de Deus passando na frente. É como se Deus dissesse: eu vou primeiro. Quando você ouvir a minha cavalaria invisível passando por cima da sua cabeça, é o sinal de que a vitória já começou. Uau! Você não vai iniciar a luta, você vai se juntar a ela. Isso muda toda a perspectiva. Ele não é o general que comanda a carga. Ele é o soldado que espera o final do seu comandante supremo. Ele está entrando numa batalha que na esfera espiritual já está ganha. Exato. É um teste de fé e paciência absurdo. Totalmente. Coloca Davi numa posição de humildade completa. Ele tem que confiar num som, num sinal sutil da natureza como a voz de comando. E ele obedece. Ele executa a manobra, ataca na hora certa e o resultado é uma vitória ainda mais decisiva. Então, o que significa tudo isso no final? Davi segue as instruções ao pé da letra, vence de novo e as consequências são gigantescas. O capítulo se encerra dizendo que a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor pôs o temor dele sobre todas as nações. Esse é o clímax. É a conclusão da tese do cronista. As duas vitórias, uma através da força bruta e outra através da astúcia, ambas guiadas por Deus, estabelecem Davi não apenas como um gênio militar, mas como um ungido. O escolhido de Deus. Isso, a fama dele não é mero marketing ou reputação humana. O texto diz que o próprio Senhor pôs o temor dele nas outras nações. É uma ação divina. Este capítulo, portanto, encapsula o rei ideal, sabe? Sei. Politicamente sagaz, dinasticamente seguro, espiritualmente dependente, militarmente invencível. Tudo sob o guarda-chuva da soberania de Deus. É um modelo perfeito que o cronista queria apresentar. Portanto, em apenas 17 versículos, a gente viu a fundação de um reino, uma fundação construída não só com madeira de cedro e uma lista de herdeiros, Não mesmo. mas com uma dependência radical da orientação divina, que se manifesta tanto numa enchente avassaladora quanto no som do vento nas árvores. Isso mesmo. E se a gente pudesse destilar uma lição central daqui, talvez seja que a força de Davi não estava na consistência dos seus métodos, mas na consistência da sua busca por orientação. Boa. A mesma ameaça, os filisteus, exigiu duas respostas completamente diferentes. O sucesso dele veio da sua capacidade de ouvir e obedecer a estratégia específica para cada momento, não de repetir o que funcionou antes. Isso nos deixa com uma reflexão final. A narrativa atribui, de forma muito clara, as vitórias e a fama de Davi a uma ação direta de Deus. Ele é o Senhor das rupturas, é o exército dele que marcha sobre as amoreiras. Sem dúvida, a autoria da vitória é divina. Mas, ao mesmo tempo, Davi e seus homens ainda tiveram que lutar. Eles tiveram que executar a manobra de flanco na segunda batalha, arriscaram suas vidas, eles sentiram o peso das espadas e o cansaço do combate. Claro, a ação humana tá lá. Isso nos leva a uma pergunta que ecoa até hoje. Como essa história equilibra a soberania de Deus com a responsabilidade e a ação humana? Onde termina a intervenção divina e começa o esforço do soldado no campo de batalha?